Como assim? Eu tenho que ir num lugar para escolher um filme e ainda tenho que devolver depois? Vamos trocar uma ideia sobre isso? Aoa! Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores. Esse é o Memórias de um Nerd Qualquer. Eu sou o Padilha e hoje a gente vai falar sobre locadoras. Nesse lugar aqui, que a gente descobria sobre os lançamentos, sobre os desenhos da época. Eu sei que hoje a gente pensa que quer assistir um filme, vai logo para um streaming, para um site, alguma coisa que já vai começar o filme. Não é tão prático assim ter que alugar, ter que ir num lugar escolher um filme, mas a gente viveu essa época, a gente sabe como é que é, né? Ainda tinha umas promoções aí que a gente podia levar 4 paga 3, levava aí na sexta-feira, tinha que devolver na segunda. A gente tem que colocar um patamar de coisas diferentes, né? Meu pai costumava alugar sempre aos sábados, e eu lembro que era um lugar mágico, assim, era sempre um evento ir na locadora no final de semana. Pra mim era como se fosse a Disney, né? Uma criança, né? Porque a locadora que a gente ia, tal como essa daqui, ela tinha um setor só pra infantil, né? E aí eu lembro que todos os cartazes, todos aqueles displays, disclaimers que tinham lá naquela época, fazia a gente remeter a um lugares tipo Disney, né? A gente tinha a época da fita verde, tudo isso era voltado para esse público. Então a gente tinha a opção de alugar uma fita e essa fita a gente vai assistir em looping. Eu sei que hoje em dia tem essa prática das crianças assistirem aí vídeos no YouTube como o da Galinha Pintadinha e outros mais, né? Tem essa prática de assistir em looping. Na nossa época era um filme e o filme a gente assistia 3, 4 vezes. Pelo menos pra mim, a gente já tinha essa prática de tentar alugar as mesmas coisas, porque a gente gostava de assistir sempre as mesmas coisas, né? Obviamente que para os adultos, a gente tinha aí as sessões divididas, né? Tinha comédia, terror, ação. Então era só a gente ir em corredores como esse aqui, ó, que a gente conseguia achar que a gente gostava, né? Obviamente que a gente ficava preso aos títulos que a gente tinha que alugar. Então hoje, se você faz uma maratona na Netflix de algum filme, de alguma série, você já assiste um monte de uma vez, né? Mas a gente era obrigado a assistir um. É um período mágico aí da nossa infância, né? Lembrar aqui também que tinha aquelas salinhas, né? Salinhas mais com uns filmes mais libidinosos, né? Que tinha ali reservado. Era muito engraçado a gente ver algum vizinho ou algum conhecido, ou até familiar, primo e tal, levando 3, 4 daqueles filmes, né, mais adultos, né? Eu lembro que o dono da locadora, ele parecia um crítico de cinema estilo aquele Rubens Edvaldo Filho, sabe? Que tinha na televisão pra comentar o Oscar, pra comentar os lançamentos, né? E pra gente, o dono da locadora era tipo um crítico de cinema. Ele indicava, né? E era ele que a gente tinha que ganhar amizade pra poder reservar aqueles filmes que a gente queria, né? Aqueles lançamentos, né? Por exemplo, eu lembro que quando saiu o Titanic, era uma coisa assim de fazer listas de muito tempo para você poder alugar ali uma fita e tal, e você tinha que esperar. Se você tivesse um bom relacionamento ali com o dono da locadora, talvez ele se reservasse para você e tudo mais. Agora, a gente teve duas locadoras que a gente tinha cadastro. Uma delas costumava fazer uma prática que não era tão legal na época. Eles faziam cópias das originais justamente para poder alugar aí mais vídeos, mais fitas e tal. Então, por exemplo, a gente alugava muito lançamento com essa locadora quando a gente queria assistir muito um filme, que era a locadora do Bigode, né? Conta aí se na sua rua tinha algum apelido pro dono de locadora. A nossa era o Bigode. E ele fazia cópias das fitas originais pra alugar mais, porque no final de semana era muita gente alugando. Então, mas ele falava, ó, eu tenho aqui a cópia. Né? E sempre tinha aquelas coisas do tipo, não, vai desgastar o vídeo, vai quebrar o aparelho, como várias outras coisas que a gente ouve aí de DVD que na época do DVD pirata, e já sabe como é que é, né? A locadora que eu alugava, ela chamava JVCD, ela ficava ali na Zona Leste, e uma que também era do Itaim Paulista, que era que meu pai alugava, né? Essas locadoras, elas tinham umas revistas ali de cinema, onde a gente podia ver os lançamentos, como é que tá a indústria do cinema, né? Isso lá no finalzinho dos anos 90 e no começo dos anos 2000 era a nossa internet, né? Pra gente ficar a par das coisas que aconteciam, né? Uma das coisas que eu mais gostava das locadoras, além de alugar essas fitas aqui, era poder alugar jogos.
por isso que era um canto nostálgico muito bom, assim, pra mim, pra minha família, porque a gente alugava no máximo 2, 3 fitas de jogo, ou 2 filmes e um desenho, ou um filme, um desenho. Só que aquelas capas, né, tal como qualquer capa de desenho, por exemplo, elas faziam a gente imaginar. Capa de jogo, por exemplo, fazia a gente ter uma ideia aí sobre o jogo e tal. Às vezes a capa era muito mais bonita do que o jogo, mas era muito legal naquela época a gente poder imaginar ali aquelas coisas e tal. Eu vou falar um pouco mais em outro vídeo sobre alugar games, jogar games nas locadoras e tal, mas falando de locadora, a locadora que eu alugava, ela tinha essas dois itens para alugar, os filmes e os jogos. Eu achava isso muito bom, né? É claro que tem muita gente que fazia de má fé, trocava o chip, levava embora e tal, porque game sempre foi uma coisa muito cara, né? Mas era muito legal você poder ir nesse lugar e poder escolher ali o seu título para jogar, o seu título para assistir no final de semana. Com o tempo eu aprendi que pra gente alugar um bom título no final de semana, a gente tinha que ir na sexta-feira de manhã. Então era o lugar assim ou então sair da escola e já ir pra locadora, ou se não tiver aula, a gente já ia pra locadora pra alugar os melhores títulos, porque no final de semana a gente acabava ali, a gente perdia os melhores títulos. Uma coisa que eu não gostava muito quando jogava videogame, por exemplo, tinha fita que salvava. A Donkey Kong 2 do Super Nintendo a gente alugava direto, era o jogo que eu mais alugava, né? E eu lembro que uma das coisas que eu mais odiava era a pessoa que alugava depois, ela simplesmente apagava o save. Porque ficava salvado na fita, ela não ficava salvado no videogame, né? E aí a gente sempre perdia o save e tinha sempre começado do começo. Às vezes eu dava sorte de não ter alugado e eu ter sido a pessoa que alugou em seguida aquela fita que eu já tinha alugado. E aí eu continuava onde eu parei. Mas na maioria das vezes era sempre alguém que ia lá e apagava o save, né? Agora, teve uma vez, de tanto alugar, assim, de tanto jogar, que eu comecei a alugar, porque a gente podia alugar com o consentimento dos pais, né? O dono da locadora conhecia e tudo mais. Então a gente passou a alugar lá com o nome do pai, a gente tinha a ficha da locadora. E aí, meu pai descobriu que eu aluguei fita fora do nosso combinado, né? E eu levei uma bronca. Esse lance de levar bronca me lembrou que a gente precisava rebobinar a fita. Hoje, é claro, com streaming você não tem essa possibilidade, também com DVD nem tanto, mas a gente tinha que rebobinar. Então ela passava daqui pra cá, né, quando terminava o filme, e a gente tinha que rebobinar a fita, porque a pessoa que vai assistir em seguida não pegar algum tipo de spoiler, né? E se você não rebobinasse a fita, você levava uma multa. Então tinha que rebobinar a fita sempre. É uma prática muito antiga, né? A gente não tem mais isso hoje. Isso me lembrou, o lance de rebobinar a fita, que existia filmes que eles eram muito grandes, assim, filme de 3 a 4 horas de duração, que eles eram divididos em 2 fitas. Então a gente teve aí A Espera de um Milagre, que foi um filme bem grande, Titanic também, que a gente assistia até uma parte, e aí quebrava, e aí a partir da segunda fita começava ali o filme que a gente estava assistindo. Tinha que tomar um cuidado para não acabar colocando a segunda fita e tomar um spoiler, né? Isso era muito importante. Eu lembro que meu pai tinha carteirinha, né? Tinha uma carteirinha com o nome da locadora. Claro que nas blockbusters, nas locadoras maiores que existiam na época, tinha cadastro, tinha até uma foto e tal, né? Mas a gente tinha uma carteirinha que era para facilitar quando fosse alugar e chegar no balcão, né? Ele facilitar ali para achar de quem que era, né? Aquela ficha. Na Avenida Paulista tinha uma locadora muito famosa chamada 2001, que era referência a 2001, uma Odisseia no Espaço, né? Que hoje em dia é um mercado, acho que é um Hirota Food, mas ela foi um ponto muito importante ali das locadoras de São Paulo. Inclusive, a locadora era um point onde a gente encontrava as pessoas ali, né? Tanto para alugar, quanto para discutir sobre o filme ou sobre algum jogo e tal, né? Ou até mesmo, se você conhecia aquela pessoa que já tinha alugado uma coisa antes de você combinava com ela o horário que ela ia devolver aquilo, né? Para você poder alugar, ou então você pegava emprestado, né? Mas para não ficar esse negócio, a pessoa pagou e eu vou assistir, a gente esperava a pessoa devolver, a gente combinava com ela para poder pegar no horário logo em seguida, quando era um lançamento, né? Porque os lançamentos eles eram muito concorridos. Inclusive, em algumas locadoras tinha até preços diferentes, né? Lançamento era um preço, um sublançamento era outro e o que já tinha passado muito tempo era outro. Eu tenho aqui alguns itens de locador, sobrou aqui. Eu tenho esse hábito de colecionar alguns VHS, né? Essa época dos anos 90 tinha essas VHS. Esse aqui, por exemplo,
Ele é muito bonitinho. Ele não é de uma locadora, mas é só um disclaimer. Ele é de uma pessoa, né, para outra. É a fita do Aladdin, né, para mim, um dos melhores filmes da Disney dos anos 90, né? E esse aqui é um presente. Mas tem muita fita da Blockbuster, né? Tem muita fita que na capa tem o logo da locadora, né? Então era muito legal assim você pegar e ter essas fitas para você alugar, né? Eu sei que ainda hoje, em alguns pontos do Brasil, existem algumas locadoras. Acho que mais para você manter ali a chama acesa ali do sentimento de que era frequentar um lugar como esse. Eu sei que em São Paulo a gente tem uma chamada Video Connection, que ainda está na região da República. A Video Connection ela se mantém viva ainda. Obviamente não dá nem 10% do que era antigamente, mas serve mais para as pessoas visitarem e acompanharem como era ali a locadora. Eu vou deixar aqui uma indicação de um documentário sobre locadoras muito legal, chama-se Videomagia. É a história das videolocadoras de São Paulo, especificamente de São Paulo, né? Mas é muito legal ver como começou e ver como terminou, né? Essa época tão mágica, né? É de graça para você assistir na Pluto TV. A Pluto TV é um aplicativo de graça que você tem ali séries, filmes e tudo mais. E esse documentário tá na Pluto. Então se você gosta aí de documentários, você gosta desse tema de locadoras, dá um pulinho lá, assiste lá o Videomagia. É um filme muito legal, tem 1h20 e tal. É bem bacana para você descobrir aí as histórias das videolocadoras de São Paulo, né? Depois de um tempo, as locadoras que eu alugava também se tornaram locadoras de games. De games para você jogar lá por hora. Então, na JVCD, que era que eu alugava, ela se tornou uma locadora de games, onde ele tinha lá no fundo as televisões, né, com PlayStation, Sega Saturno e o Nintendo 64. Você pagava por hora ali para você poder jogar, porque começou a cair o lucro devido aos DVDs e tudo mais, a pirataria, né? Então o dono da locadora teve que se reinventar. Mas sobre as locadoras de games a gente vai falar num próximo vídeo. E é isso, galera. Conta aí pra gente se você frequentou a locadora, se você teve vontade de frequentar algum tipo de locadora, se existe alguma locadora na sua cidade ainda. Compartilha, clica no gostei. E se possível, né, dá um like aí no nosso vídeo para fortalecer. Nós temos vídeos segundas, quartas e sextas. E também esse vídeo está em formato de podcast, que você pode ouvir no seu agregador de preferência, né, no Spotify, no Deezer. É só você procurar por Memórias de um Nerd Qualquer e ouvir aí esse episódio em vídeo, em áudio lá para você, tá bom? É isso, galera. Eu sou o Wanderson Padilha. Muito obrigado, um forte e magnífico abraço. E até o próximo vídeo, gente. Valeu!